Rádio Batuta apresenta Podcast Serrote, com Paulo Roberto Pires. Nos anos 50, Emanuel Van Gogh era figurinha fácil na vida dos brasileiros. Toda terça-feira, milhares de pessoas iam às bancas procurar por ele. Era na Cruzeiro, a mais popular das revistas, que o personagem mais famoso de Milor Fernandes reinava, assinando desenhos e textos nas páginas duplas da seção Pif Paf. Em 1957, no auge de sua popularidade, Van Gogh virou notícia em todos os jornais. O Museu de Arte Moderna do Rio anunciava, para setembro, a abertura de uma exposição com seus desenhos. Pela primeira vez, Milor poderia ser apreciado fora das páginas, e com outro olhar. Caricatura também pode ser uma obra de arte, tanto quanto o poema, o romance e a peça cômica, escreveu o crítico Jaime Maurício em sua coluna no Correio da Manhã. É obra de arte, prossegue ele, quando consegue, ao mesmo tempo que comove, ensina e diverte, constituir uma forma, um padrão formal eficiente, tanto em seu aspecto gráfico ou visual, quanto em seu aspecto virtual, inteligentemente perceptível. Milor definia-se, antes de mais nada, como jornalista. Para ele, escrever para o teatro e para o cinema, traduzir Shakespeare ou desenhar dava no mesmo. Tudo começava com uma encomenda e terminava num prazo, com pouquíssimas exceções. Nas contas dele, Milor, apenas 2 exceções. Em toda a minha vida profissional, eu fiz 2 coisas sozinho. Uma delas, uns 30 anos, eu fiz uma exposição de desenhos. Eu resolvi fazer uma exposição de desenhos e fiz. E em 1963 eu sentei e disse, eu vou escrever uma peça de teatro. E escrevi uma peça de teatro. A peça a que ele se refere é Flávia Cabeça, Tronco e Membros. A exposição, aquela mesma do MAN. Em 1957, o museu ainda não funcionava no imponente prédio projetado por Afonso Eduardo Reis e integrado ao aterro do Flamengo. Ocupava uma galeria em lugar não menos nobre, o Palácio Capanema, sede do Ministério da Educação, inaugurado em 1947 como um marco na arquitetura moderna brasileira. Não era pouco prestígio. Se o artista era irreverente, o título da exposição era solene, com jeitão mesmo de museu. Milor Fernandes, desenho humorístico. No catálogo, a seriedade do texto de apresentação de Antônio Weiss também contrastava com a breve biografia do artista. Se considera fundamentalmente um autodidata, pois não quer comprometer ninguém na sua ignorância. Desenha desde que se entende, embora até hoje ainda não tenha conseguido se entender. A vernissagem, numa tarde de quinta-feira, reuniu um público eclético. Carlos Drummond de Andrade, Di Cavalcanti, Paulo Mendes Campos, José Passetti, Dorival Caymmi, Paulo Otran, Cândido Portinari. Stanislau Ponte Preta, também personagem, marcou o ponto com seu criador, Sérgio Porto, que depois contou no jornal. Por ter comparecido sem o seu habitual disfarce, Stanislau foi longamente aplaudido pela gente. Após agradecer com lenta curvatura, o terror dos cronistas menores foi apreciar os trabalhos expostos. Infelizmente, terá que ir lá de novo para ver melhor. Na inauguração, tinha muita dama de chapéu. Milor reuniu 40 desenhos, todos em bico de pena. Na maioria deles, não há as cores exuberantes que apareciam no Pif Paf, mas a precisão das linhas que lembram em muito uma de suas referências fundamentais, Saul Steinberg. Há árvores magníficas, desenhadas folhinha por folhinha, concidas figuras humanas que, na mesma linha que as formam, viram o contorno de um lago ou têm continuidade na guia de uma pipa. E o tríptico O Enterro de Mondrian, em que figuras humanas impunham estandartes que juntos transformam-se em figuras típicas do artista holandês. No suplemento dominical Jornal do Brasil, Trincheira do Neoconcretismo, Ferreira Goulart escreve sobre a mostra. Milor é um humorista que desenha, e que, desenhando, descobriu que dispunha de um instrumento novo para dizer uma porção de coisas que a sua habilidade verbal ainda não lhe permitia explicar. A análise mais superlativa viria, no entanto, do mais importante crítico exercício. No mesmo Jornal do Brasil, Mário Pedrosa escreve resenha curta e certeira. O traço mais característico, talvez, de nossa época é a ambiguidade dos gêneros, escreve Mário Pedrosa. Milor, ele mesmo se insinua no museu sob o passaporte de humorista, mas na realidade tem um olho sobre o aspecto plástico formal de seu desenho. Ele escamoteia a seu jeito o problema. Quando se diz, olha o desenhista, ele puxa o sujeito pela manga e rebate, veja o humorista. E o Mário Pedrosa continua. Milor Fernandes nos deu a revelação de suas virtualidades de desenhista, de artista plástico.
tomamos nota deste. Mas, em compensação, se traiu ao tentar passar naqueles traços, naquele amor à textura, naquela cadência obsessiva de certos detalhes, naquela sábia e expressiva modulação espacial, um homem de nosso tempo, movido pela reflexão, por um estado de alerta constante, uma invencível vontade de vencer, mas tudo ameaçado constantemente pelo outro desejo, mais do que moderno, de escapar-se, de fechar-se em si mesmo e parar. Desde então, apesar da recepção calorosa, Milor participou de uma ou outra mostra coletiva. Em 1975, realizou uma outra individual na Galeria Grafite Ipanema. Ao lado de desenhos variados, expunha 27 telas brancas, ironizando a arte conceitual. Mas seus breves encontros com o mundo da arte terminaram por aí. Na disputa interna entre o artista, exposto na galeria, e o humorista, difundido no jornal, quem ganhou mesmo foi o homem de imprensa. Eu não exponho, Casimiro, porque por uma dessas circunstâncias da vida, eu não fiz mercado. Eu não fiz mercado, então eu não posso expor um desenho que no mercado vai atingir X, quando eu tenho industrialmente, digamos, através de jornal, ou através de qualquer processo vendável, eu tenho um preço muito maior e eu vivo disso. Eu fiz, olha, eu tenho a impressão que na minha vida inteira eu devo ter feito 5 exposições, de tanto. Nem diante da insistência de fãs ilustres, o Milor jornalista liberou o Milor desenhista. O Bardi do Museu de Arte de São Paulo ficou uns 30 anos, ele me escrevia 2, 3 cartas todo ano, me pedindo, vamos fazer uma exposição. Depois eu chegava em São Paulo e dizia, vamos botar no MASP, vai ser uma coisa maravilhosa, porque eu não quero expor o Milor Fernandes artista, eu quero expor o homem, eu vou botar aqui acrílico na fachada, Milor, não sei o quê, mas eu não tenho o menor interesse, é curioso, né? Em 2016, 3 anos depois de receber o acervo de Milor, mais de 7.000 desenhos, nós fizemos no Instituto Moreira Salles a primeira grande retrospectiva da sua obra, toda com originais. Em abril de 2017, graças a Mário Pedrosa, aqueles desenhos da exposição de 1957 foram parar no Centro de Arte Reina Sofia, na Espanha. O enterro de Mondrian e outros fazem parte da exposição da natureza afetiva da forma, dedicada a obras importantes no universo de Pedrosa. Além dos desenhos, foi exposta uma reprodução de Guernica um minuto antes. Um desenho espetacular em que Milor imagina em cores o momento que antecede ao massacre retratado em preto e branco na Guernica de Pablo Picasso. Foi assim que, por obra do acaso, Milor passou meses ao lado de Picasso. No andar de baixo do museu, uma mega exposição marcou os 80 anos do quadro mais famoso do pintor espanhol, a Guernica, um minuto depois da Guernica de Milor. Podcast Serrote, com Paulo Roberto Pires. Edição Felipe de Castro. Rádio Batuta, a rádio de internet do Instituto Moreira Salles.